Neste vídeo, nós vamos tratar sobre o justnaturalismo. É importante nós entendermos que o justnaturalismo que vai ser abordado neste livro é o justnaturalismo do início da Idade Moderna, ou seja, ele coincide com o justracionalismo. E aí, nós devemos lembrar um pouco do vídeo anterior, aquele vídeo que nós falamos sobre a Baixa Idade Média. E nós vimos que, durante a Baixa Idade Média, nós já temos um processo gradativo de racionalização. Isso vai acontecer principalmente em razão do ambiente sociopolítico, de migração para as cidades. Então, nós temos um processo de reurbanização com a decadência do feudalismo e também uma maior concentração de poder nas mãos do rei. Isso tudo vai permitir que os centros urbanos sejam também locais propícios para o desenvolvimento das ciências, para o desenvolvimento das artes, e aí nós teremos o ressurgimento de algumas ideias clássicas e o estudo de autores como Platão e Aristóteles. Então, nós podemos dizer que a Idade Moderna vai ser caracterizada por uma economia mercantil. O que significa isso? Que aquela economia feudal vai sendo aos poucos abandonada. E na maior parte da Europa, nós teremos a implantação de um comércio que vai centralizar as relações econômicas em torno dessas trocas comerciais. E com isso também os contatos entre as cidades, entre as regiões, aumenta, porque há interesse nessa circulação de bens. Também nós percebemos que aqueles elementos que compuseram a Baixa Idade Média agora se mostram mais presentes. Aquela racionalidade que estava se constituindo nas cidades agora ganha força com o movimento humanista. E aí nós teremos nas artes também o renascimento. Tudo fundamentado no antropocentrismo. Ou seja, nós saímos daquela visão teocêntrica em que Deus era o fundamento de todas as coisas e agora nós passamos para fundamentações racionais. O que vai redundar, obviamente, na própria fundamentação do poder político, porque a legitimação desse poder político já não se dá mais sob o argumento de que Deus vai interferir nesse poder político, que Deus é que nomeia os reis e que eles são representantes de Deus na Terra. Com o antropocentrismo, há também a necessidade de uma fundamentação diferente do poder estatal. Então, nós teremos dois momentos na Idade Moderna de fundamentação desse poder estatal. Num primeiro momento, ainda com um fundamento religioso, que seria a teoria do poder divino dos reis. Aí se destacam alguns autores, como Jean Bodin, e autores que vão dizer, inclusive, que o rei recebe de Deus a incumbência do próprio reino. Então, ali nós temos um poder real sendo fundamentado pelo poder divino. Mas, aos poucos, essa fundamentação vai sendo substituída por uma fundamentação racional, por uma fundamentação antropocêntrica, que é o fundamento no contrato social. O contrato social é também uma tentativa de desvincular o poder do rei do poder de Deus. E ainda nós temos, de uma maneira mais presente aqui, uma reviravolta na estrutura do direito, porque estes monarcas absolutos têm interesse em substituir os ordenamentos jurídicos regionais por um ordenamento nacional, por um ordenamento homogêneo e que permita o exercício centralizado do seu poder. Para isso, nós teremos também que ter uma reforma do sistema jurídico com a adoção do corpus juris civilis,
muitas vezes, com a assimilação desse corpus pela legislação nacional ou com uma prática jurídica que se utilize do corpus junto com outros instrumentos locais. Então, nós teremos a recepção do direito romano e a formação do direito nacional com base nesse direito romano do corpus juris civilis. Tudo isso cria um ambiente propício para o desenvolvimento das ideias justnaturalistas. E o que representa propriamente o justnaturalismo nessa época? Olha, no século XVI, o justnaturalismo, ou a escola de direito natural, é uma tentativa de resgatar muitos dos ensinamentos clássicos, os ensinamentos gregos e romanos, que colocavam o direito com a legitimação da razão. Dessa forma, nós teremos a busca de um fundamento único, de um fundamento absoluto para se definir o direito. Ou seja, o direito não se define historicamente ou socialmente. Ele se define ontologicamente, essencialmente. Nós temos aí uma tentativa de definições essencialistas que vão buscar normas independentemente de qualquer colocação, de qualquer positivação ou deliberação. As normas estão formadas antes mesmo de uma deliberação social. Por isso, nós teremos o justnaturalismo como uma corrente que trabalha com a ideia de direito natural como centro do próprio pensamento. As ideias justnaturalistas, as ideias defendidas por essa escola de direito natural, centralizam o direito natural como inspiração da própria filosofia. Então, as explicações sociais, as explicações políticas, as explicações sociológicas virão desse direito natural. Eu destaco esse ponto porque aí nós já temos, por exemplo, uma diferença em relação ao pensamento aristotélico de direito natural e o pensamento de Grosse, Pufendorf, o Locke em relação ao direito natural. A escola moderna de direito natural é uma escola que converte toda a filosofia em torno desse pensamento. Toda a filosofia jurídica gira em torno do direito natural. E aí também nós vamos perceber que essa ligação se dá somente com autores anteriores que fizeram esse resgate racional do direito natural, e não com ideias de direito natural que conviveram com a natureza das coisas, a natureza externa ao homem, ou mesmo com a natureza divina. Então, nós podemos ver uma certa evolução da ideia de direito natural ao longo da história. Então, se nós regredirmos até a Grécia pré-socrática, nós perceberemos que as explicações sobre o direito natural giram em torno da ideia de cosmos, da natureza das coisas, da ordenação natural. Por isso, até muitos desses cosmólogos explicavam a própria formação do mundo a partir de um único elemento. E o direito, portanto, vinha dessa própria natureza das coisas. Vai demorar alguns anos, ou talvez melhor, séculos, até que na Grécia nós vejamos o surgimento de um direito natural racional. Isso começa a ser delineado já no pensamento socrático, ganhando força com o idealismo platônico, que aí vai compreender as ideias, ou seja, a razão, a mente humana, como o local em que se produz o conhecimento verdadeiro, o conhecimento racional, o conhecimento que pode realmente ser a medida das coisas. Os romanos também vão ter essas ideias
tanto parecidas com os cosmólogos gregos, como também as ideias semelhantes aos os racionalistas gregos. Então, nós vamos ter, no início do Império Romano, uma filosofia mais ligada a essa ordem natural inafastável, mas, posteriormente, nós teremos um pensamento mais semelhante ao de Platão e Aristóteles, ou seja, a submissão do direito natural à própria razão humana. Na Idade Média, principalmente aí por força da patrística e da escolástica, essa ideia de direito natural vai assumir um caráter divino, até mesmo porque a única perfeição vista por Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, está em Deus. Deus é a perfeição e somente as suas leis são perfeitas. As suas leis são imutáveis. Em qualquer tempo, em qualquer lugar, a lei de Deus vale da mesma forma. Ela se aplica da mesma forma. Então, a lei de Deus é o próprio direito natural. A lei de Deus é a transcendente, é a perfeita, é a imutável. É claro que se nós aprofundarmos um pouquinho nessas correntes medievais, nós vamos perceber, sim, algumas diferenças. E nós vamos perceber que pode, sim, haver uma certa distinção entre o direito transcendente e o direito imanente à criação. Mas, de toda forma, o fundamento da perfeição está em Deus. E é esse o ponto que aqui eu quero destacar. Na Idade Moderna, por sua vez, aí nós temos um resgate daquelas ideias gregas racionais e mesmo romanas. E então nós teremos uma nova concepção de direito natural, uma concepção que faz do direito natural o ponto central das reflexões jurídicas. Então, o direito natural não é apenas mais um ponto de reflexão, ele é o centro dessas reflexões. Por isso, até que se diz de uma escola de direito natural, porque realmente nós teremos uma série de autores que designam todo o seu pensamento, todas as suas reflexões jurídicas se centralizam a partir do justnaturalismo, da ideia de um direito natural que só pode ser compreendido por meio da razão. Ainda que nós tenhamos, dentro dessa escola de direito natural, alguns autores que ainda utilizam o fundamento divino, mas todos os autores adotam métodos racionais e vão também valorizar a razão, ou como fonte do próprio direito natural, ou pelo menos como instrumento de percepção do direito natural. Um dos autores mais famosos da escola de direito natural, e que é inclusive considerado como um dos pais do próprio justnaturalismo, como um dos precursores, é Hugo Grotius. Hugo Grotius é um autor holandês que vive na cidade de Delft, na Holanda, uma cidade extremamente comercial, e até por isso ele encontra ali um incentivo para as suas ideias, ou seja, um incentivo para que haja a possibilidade de uma regulação, de uma necessidade de regulação jurídica para as relações sociais, para as relações entre o homem e o Estado e também até entre Estados. Então, nós teremos aí em Hugo Grotius talvez o germe da ideia do próprio direito internacional. A sua obra principal é a obra do Direito da Guerra e da Paz, de 1625. Nessa obra, Hugo Grotius vai trabalhar a guerra e a paz como instrumentos do próprio direito natural, principalmente do direito entre as organizações políticas, entre os estados ou entre as cidades autônomas.
Grocio defende a presença de dois elementos, dois fundamentos simultâneos da convivência entre os homens. Há, sim, uma natureza humana que pressupõe aí a alteridade, o convívio social, o convívio político, mas há também a necessidade de uma razão que faça a mediação entre essas relações sociais. Por isso que o direito natural, ele é natural, sim, mas ele é racional também. Ele vem da natureza das coisas, mas ele vem da razão do homem. Por isso que ele vai dizer que há certas normas correspondentes à natureza humana, à natureza racional humana, que devem ser a base de todas as sociedades civilizadas. Grocio é um autor muito afeito à lógica dedutiva, e exatamente por isso ele vai tentar desenvolver procedimentos jurídicos que se assemelhem exatamente a essa lógica dedutiva. Então, o seu método dedutivo possibilita que a razão atinja a perfeição das leis naturais. E nós teremos essa influência do raciocínio aritmético, da certeza que a verdade matemática dá aos fatos. E, portanto, o direito natural também é uma certeza, também é uma verdade lógica. Tão lógica que nem mesmo o próprio Deus pode mudar. É interessante essa colocação, mas é algo que está presente no seu próprio livro, quando ele expõe que Deus cria o homem, mas o homem, por ter a natureza racional, pode perceber o direito natural. Então, o direito natural não vem diretamente de Deus, ele vem diretamente da razão humana. Eduardo Bittar e Guilherme Assis de Almeida têm uma passagem bastante interessante em que eles colocam como que o direito das gentes, ou seja, aí o resgate daquela ideia do iugentium romano, a ideia mesmo de um direito que possa ser aplicado a todos os povos, governa as nações de tal forma que as relações entre indivíduos, as relações entre indivíduos e estados, e ainda as relações entre estados regem-se por um princípio natural e contratual. Então, o contratualismo também é uma ideia presente em Hugo Grocio. O contrato social é que fundamenta a nossa sociedade. Então, nós temos aí um princípio que é voluntário, que é humano, e nós temos um princípio que é natural. Esses dois princípios regem o direito interno de cada Estado, mas também devem reger o direito externo, para que se dê o relacionamento entre Estados. Um outro autor muito interessante é Samuel Pufendorf, um alemão que, inclusive, exerce uma influência enorme sobre a escola de Coimbra, e que vai escrever dois livros bastante importantes: Elementos Universais de Ciência do Direito, de 1660, e do Direito Natural e das Gentes, de 1672. É interessante mesmo essa influência que ele exerce sobre os países católicos, a ponto da Universidade de Coimbra adotar a sua filosofia como texto base para os ensinos do direito. Então, nós teremos, inclusive, a inserção do direito natural como uma disciplina jurídica. A ideia aí de direito natural é o que hoje a gente pode chamar de filosofia do direito, mas que, na época, recebia esse nome e colocava ali os elementos teóricos básicos para o direito. Então, o construto elementar do direito estava sendo formado naquela época com aquela disciplina. Pufendorf tem algumas ideias um pouco diferentes das de Grocio, porque ele não desvincula o direito natural da presença de Deus.
Por isso, Eduardo Bittar e Guilherme Assis de Almeida colocam que se as leis humanas também se ocupam do que é exterior ao homem, as leis divinas se ocupam não somente do que aparece na conduta humana como sendo bom, mas, sobretudo, do caráter insondável dos sentimentos humanos. Se a moralidade interior é algo do divino, a separação das tarefas do Estado deve estar orientada no sentido de conduzir uma comunidade à paz social. Percebam como, nessa passagem, fica clara a distinção entre lei divina e lei humana. Ou seja, apesar do direito natural ter também um fundamento divino, Pufendorf é um autor que trabalha por métodos racionais e que faz uma distinção muito nítida entre as intenções da moralidade, que são muito mais profundas do que as intenções do próprio direito. E as intenções de Deus também são mais pretensiosas do que a das leis humanas. Porque a lei divina, ela busca a salvação do próprio ser humano. Ela busca influenciar não apenas a conduta externa do homem, mas inclusive a sua internalidade. Por isso que as leis divinas estão muito ligadas à moralidade propriamente. E já as leis humanas estão ligadas à exteriorização do comportamento. E por isso elas são ligadas à tarefa do Estado e à tarefa de conduzir a comunidade à paz social, não propriamente à salvação. Então, com essas distinções, o Pufendorf também se filia aí a um pensamento racional, a um pensamento que não abre mão da razão como fundamento do próprio direito natural. Um dos autores mais influentes dessa época é John Locke, o inglês que estuda na Universidade de Oxford, ele estudou filosofia na Universidade de Oxford. No entanto, ele foi um crítico dos ensinamentos de Oxford, a que ele considerava ensinamentos metafísicos inúteis, porque não se detinham sobre a essência do conhecimento humano. John Locke vai ser conhecido principalmente por duas obras. Uma obra em que ele trabalha a ideia de contrato social e de direitos naturais de maneira mais evidente, que seriam os dois tratados sobre o governo civil, e uma outra obra em que ele busca entender como se dá a compreensão do ser humano, como se dá a formulação do próprio conhecimento. E também vai ser importante para que nós entendamos a própria ideia de direito natural de Locke. Então, no ensaio sobre o entendimento humano, Locke pretende compreender como que se dá o entendimento humano. Então, ele vai pesquisar o entendimento em si mesmo, as suas capacidades, as suas funções e os limites do próprio entender humano. E, nessa obra, ele expõe que nenhum conhecimento, nenhuma formulação pode se dar antes da experiência. O saber vem da experiência. O saber vem da observação do que acontece no mundo, das demonstrações empíricas. Então, não há, dentro da ideia de John Locke, um conhecimento a priori, um conhecimento que não advenha das experiências. E por isso mesmo, ele vai também dizer que não há um direito natural inato, porque não há conhecimento inato. Todo conhecimento vem de uma experimentação. Então, no ensaio sobre o entendimento humano, ele escreve que é muito comum se argumentar que há alguns conhecimentos que são anteriores à própria experiência. É muito comum se ouvir isso, de que há um consenso universal em torno de algumas ideias. E essa ideia do consenso universal prova, para alguns autores, que há conhecimentos inatos. Então, Locke parte desse pressuposto
que não é a sua ideia, que é a ideia alheia, para uma análise do próprio entendimento humano. E aí ele vai dizer que não há consenso universal em torno de algumas ideias. Por quê? Ora, isso aí basta se verificar a partir do que acontece com crianças ou com pessoas com deficiência. Por quê? Porque não há na criança, não há nas pessoas com uma deficiência mental mais grave a consciência de princípios éticos. Então, nós não podemos dizer que há princípios inatos, que a mente humana já vem com algumas impressões. Aí ele vai também analisar um outro argumento, já que alguns autores dizem que crianças e pessoas com deficiência já carregam em si, sim, um conhecimento, mas ainda não têm consciência. Então, a vida seria para que elas ganhassem a consciência dessas ideias. E aí ele vai dizer, olha, se há verdades impressas que não são percebidas pela própria razão, é o mesmo que dizer que não há verdade alguma. Porque de nada adianta haver um conhecimento se esse conhecimento precisa ser posteriormente detectado. A consciência desse conhecimento é o próprio conhecer. Então, nós não conseguimos desvencilhar uma coisa da outra. Por isso que ele vai dizer que a mente humana é uma tábula rasa, ou seja, ela é uma folha em branco. É algo que não foi preenchido e que será preenchido a partir das experiências humanas. Leis naturais não são inatas, embora elas sejam, sim, conhecidas pelo uso da razão. Ou seja, a razão ela é essencial para a formulação ou para a compreensão das leis naturais. Mas isso não significa que essas leis naturais já vieram impressas na mente humana. Então, o estado de natureza não veio com as leis naturais impressas, anteriores à razão. Mas já havia, sim, no estado de natureza, também leis naturais, porque o homem já era ali racional. Então, nós temos, sim, a possibilidade de compreender que nesse estado de natureza já haviam leis, já havia o direito natural. No entanto, esse direito natural era inconveniente da forma com que ele estava, porque o estado de natureza não permitia que o direito natural ganhasse a efetividade necessária. E aí, Locke expõe que o estado de natureza mostra-se insustentável por três razões. Primeiro, o estado de natureza ele é insustentável porque ele carece de leis que sejam positivadas, que sejam colocadas de maneira clara. Ele carece também de um juiz capaz de decidir os conflitos entre os homens. E falta um poder para executar a sentença. Ou seja, embora nós tenhamos o direito natural, nós não temos a certeza sobre esse direito natural, falta a lei estabelecida, e ainda que nós tivéssemos uma lei estabelecida, faltaria um juiz, alguém que possa ser imparcial para julgar os conflitos entre dois seres humanos no exercício dos seus direitos naturais. E se houvesse esse juiz, faltaria ainda um poder para executar a sentença. Por isso, o homem faz um contrato social. Ele aceita abandonar esse estado da natureza e entrar em um estado de convivência política, uma sociedade organizada politicamente no Estado. O Estado, então, surge como instrumento de proteção dos direitos naturais, solucionando os conflitos entre indivíduos e fazendo valer essa decisão. Então, o Estado tem uma função de garantia dos direitos naturais. Não há aqui a transferência de direitos naturais do ser humano para o Estado. Na verdade, o Estado é apenas o garantidor.
Por isso que as funções dos governantes são funções restritas, são funções de garantia. Não cabe a esses governantes a colocação de direitos que suplantem os direitos naturais. Isso não pode ocorrer. Por isso que John Locke é um dos autores que fundamenta o direito de resistência. Ou seja, ele vai dizer que em determinadas circunstâncias é possível desobedecer às ordens do governante. É possível desobedecer ao Estado. Por quê? O Estado foi criado como instrumento de garantia. Se ele não cumpre essa função, se ele não protege as liberdades individuais, se ele não protege a vida, a liberdade, os bens, ora, não há razão para a continuação da obediência a esse Estado. Então, o direito à resistência é colocado por Locke como algo que decorre naturalmente e racionalmente da própria criação do Estado, do próprio contrato social. Vida, liberdade e bens são trabalhados em Locke, muitas vezes, sob a alcunha de propriedade, porque ele fala da propriedade da vida, da propriedade das condutas, da liberdade de agir e da propriedade sobre bens materiais. Bem, com isso também, Locke está fundamentando a propriedade privada no direito natural. Ele vai dizer que a propriedade privada já existia no estado de natureza. O problema é que lá no estado de natureza não havia quem garantisse essa propriedade. Não havia alguém para resolver conflitos referentes a essa propriedade. Mas a propriedade já existia. E ela existia por uma razão lógica. A propriedade é justificada pelo trabalho, pelo esforço do indivíduo na apropriação do bem. Então, enquanto o indivíduo trabalha naquela terra e faz com que ela produza o necessário à sua subsistência, nós podemos dizer que essa terra é individual, ela é propriedade individual. Então, o trabalho vai justificar a própria existência da propriedade privada. E como o trabalho já era necessário no próprio estado de natureza, nós podemos dizer que a propriedade privada já existia no estado de natureza, só não existia ali a devida garantia. Assim, nós terminamos a nossa exposição inicial sobre a Escola de Direito Natural. Continuem nos seguindo para os próximos vídeos. Até já!